que está junto de nós. Estamos aqui reunidas e reunidos neste lugar, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome, para colocar neste templo, neste altar, os problemas da nossa vida e as nossas tribulações. Senhor, recebe aqui, Senhor, tudo aquilo que não deveria estar aqui, que carregamos, porque preocupamos demais, nós temos excesso de zelo e excesso de preocupação. Ajuda, Senhor, com que nós, nesse momento, consigamos simplesmente nos encontrar contigo, Senhor, nos encontrar contigo, como um amigo carinhoso, como uma mãe ou um pai, Senhor, que nos acolhe e nos abraça. Estamos aqui para te adorar, Tu que és Deus Criador, e que nos fizeste a tua imagem e semelhança. Tu que és o Filho que nos ensinou, mais do que entregar a morte, entregou a sua vida, mostrando o quão era importante caminharmos juntos, ao lado uns dos outros e umas das outras. E Tu que és Espírito, Tu que és a Santa Ruá Divina, pneuma, que venta e que passa como um vento, por fora de nós, entre nós e por dentro de nós. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, também para receber de Ti a Tua brisa, que é como um manto sobre as nossas almas, sobre os nossos corações. Trindade Santa, Trindade Santíssima, Tu que és Deus relacional, Tu que és Deus entre nós, faça com que nós aprendamos, Senhor, a enxergar a Ti nos olhos do nosso irmão e da nossa irmã. Faça com que aprendamos a ver resplandecer no gesto de cada um e de cada uma a Tua fagulha divina. E por isso, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos fazer isso, eu te peço perdão. Peço perdão pelos nossos pecados, pelas muitas vezes em que erramos, porque falhamos em relação ao alvo do amor, não encontramos o alvo do amor, não trabalhamos o alvo do amor, não praticamos o alvo do amor. Perdoa, Senhor, quando isso aconteceu, quando isso haver acontecer. Endireita, Senhor, e mostra-nos que o caminho correto e verdadeiro é aquele que trilhaste, é o caminho do amor, é o caminho da compaixão e da misericórdia. Nos ajude, Senhor, a trilhar neste caminho. Tudo isso eu te peço, em todos os Teus nomes, especialmente no nome de Jesus, que a nós foi revelado. Amém. Amém. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes, minhas irmãs e meus irmãos, à Igreja da Comunidade Metropolitana do Rio de Janeiro. Você que nos assiste nessa noite, seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde a esse serviço religioso, a esse culto. Eu sou o pastor Léo Rossetti, pastor associado desta casa, e convido você a estar conosco até o final e partilhar conosco esse espírito de comunhão que nos trouxe até aqui. Eu convido a igreja para nos levantar nesse momento. A gente vai salmodiar ao nome do Senhor. A gente vai fazer essa salmodia num salmo que é muitíssimo conhecido, que é o salmo de número 139. Eu lerei os versos simples e a igreja lerá os versos que estão em destaque. Senhor, Tu me sondas e me conheces, mesmo quando não te percebemos, Tu permaneces conosco. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe penetras os meus pensamentos. Tu conheces nossa história e transformas o nosso coração. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Nenhum caminho está longe da Tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Em Betel e em Peniel, Tu és o mesmo Deus fiel. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Tua mão nos sustenta quando a nossa força se esgota. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Deus que nos transforma por Sua graça e nos guia em seu caminho está aqui neste lugar. Quão temível é este lugar!
é Betel, a casa de Deus, a porta do céu. E aqui em Betel, que é a casa de Deus e porta do céu, gente, eu vou derrubar esse púlpito. Profetize que precisamos trocar esse púlpito. Nós querem machucar alguém, amém? Meu Deus, o que aconteceu em 2 semanas? Hã? Foi a UAC que quebrou o púlpito? A casa da Ruaça. A casa da Ruaça. Tem que tomar cuidado aqui, gente, quando vocês vierem para cá. Então, com ânimo, com alegria, com esse espírito que nos faz cada vez mais joviais, apesar da idade vai chegando para todos e todas nós, mas estamos aqui com o coração cada vez mais jovem, porque sabemos que o Pai da eternidade é o Senhor que nos trouxe até aqui, amém? E é Ele que nos vai mantendo de glória em glória, de dia em dia, e com essa alegria no nosso coração, eu convido o Ministério de Louvor para que a gente possa cantar, louvar e adorar o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, coisa linda. É que tá fresquinho, né? Tá um friozinho assim, gostoso, dá um soninho. Paola tava tremendo toda na hora que eu cheguei. Louvemos ao Senhor. Olha, pode voltar, Maria, um pouquinho. No momento em que eu estava pensando os louvores para o culto de hoje, porque nós temos uma temática hoje, uma temática muito conhecida, inclusive, uma passagem bíblica muito conhecida, eu fiquei muito reticente em colocar os corinhos que nós vamos cantar ao longo desse culto, porque no contexto em que eu os cantava na Assembleia de Deus, eles tinham uma conotação de um Deus bélico, de um Deus belicoso, um Deus violento, um Deus de vingança, um Deus agressivo, e não é esse Deus que nós acreditamos, não é esse Deus que cuida de nós, não é esse Deus que nos ama, mas precisamos lembrar também que Deus é o Deus que nos dá a vitória. Grupo de pessoas que são marginalizadas, são lançadas para a periferia da sociedade, esse Deus é justiça, porque Ele cuida de nós, porque Ele continua nos abençoando, mesmo quando a sociedade é contra nós. Então um Deus que guerreia, um Deus que luta ao nosso favor, é sim um Deus que nós devemos louvar e celebrar, amém? Louvemos ao nome do Senhor, aleluia. Pode, obrigado, Mari. Forte como Jeová, não há outro
nesse lugar, varão de guerra, pra guerrear. Vai! Carro de fogo nesse lugar, varão de guerra, pra guerrear. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, e não deixou subir. O anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Desenvolva o vaso, Jesus, enche de azeite, em nome de Jesus. Enche de azeite, desemboca o vaso, enche de azeite. Essa noite, Senhor, enche de azeite, enche de azeite. Então liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vai! Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Oh! Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia! Tu és santo, Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo.
Seja adorado aquele que está em nós. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aplauda forte esse Deus que é santo. Ele é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mariana, você poderia fazer a nossa primeira leitura? Pode? Então, podem se sentar. A diaconisa Mariana vai fazer a primeira leitura, que está em Gênesis 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, trocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manguejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Palavras do Eterno. Glória te damos. A segunda leitura encontra-se em Gênesis 28, de 10 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra.
Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente darei o dízimo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a aclamação do Evangelho. Aleluia. Proclamação do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versos de 46 a 51. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade eu lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são para nós palavras de vida, palavras de cura e palavras de salvação. Glória a ti, Senhor. Podem se sentar. Amém. E as luzes, por favor. Começamos o mês de agosto, que é o mês de celebração dos 20 anos da ICM do Rio de Janeiro. A gente, até o final do culto, vai divulgar para vocês o tema do nosso aniversário de 20 anos, que a gente vai celebrar em todos os domingos desse agosto, a partir da semana que vem, do dia 9, até o final do mês, celebrando 20 anos da nossa comunidade, que resiste. Mas eu quero contar para você, se você não sabe, que essa comunidade aqui começou como um grupo de implantação pequeno, formado por 7 pessoas, no dia 13 de novembro de 2005. Olha quanto tempo, na casa do pastor Márcio Retamiro, lá na Ilha do Governador, na sala da casa dele.
Nós éramos um grupo de pessoas que tínhamos saído da primeira formação da ICM no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e tínhamos continuado o nosso trabalho como ICM nesse segundo grupo. E nós, naquele momento inicial, não pensávamos em nos tornar uma igreja institucional. Nós éramos um grupo de 7 pessoas, irmãos e irmãs, que queriam se reunir para orar, para adorar, para ouvir Deus falar. E naquele contexto, nós escolhemos o nome, nós entramos em oração e nós pedimos ao Espírito Santo que nos desse um nome que identificasse a nossa comunidade. E o Espírito Santo, a Ruá Divina, nos deu Betel. Por isso que a igreja da comunidade metropolitana do Rio de Janeiro é Betel, casa de Deus, porta do céu. Então Betel estava ali nascendo na sala da casa do pastor Márcio Retameiro, que depois se tornaria o reverendo Márcio Retameiro, com um grupo de pessoas que estava sonhando muitas coisas. Então a gente pensou na passagem bíblica de Gênesis 28, quantos sonhos. Aliás, essa foi a expressão da bispa Darlene quando nos visitou em março do ano seguinte, 2006, numa reunião na casa do pastor Márcio, e nós falávamos para ela dos desejos que tínhamos para essa comunidade. Quantos sonhos ela falou. Que Deus realize os desejos dos corações de vocês. Aquela frase vinda da boca da bispa Darlene me tocou bastante, me marcou, tanto é que estou repetindo para vocês hoje, 20 anos depois. Quantos sonhos! E depois de 9 meses daquele início, naquela sala daquela casa, nós começávamos então publicamente num hotel aqui no centro da cidade, um hotel que não existe mais, lá no Rio de Presidente, e a gente foi ali na Praça Tiradentes, 6 de agosto de 2006. Agora, essa semana, dia 6 de agosto, a gente completa 20 anos dessa primeira reunião pública. Tem umas fotos ali naquele mural, você pode ver umas fotos desse primeiro encontro. E depois do final do culto você vai lá dar uma olhada. São 7.301 dias de lá até hoje. Olha quanto tempo. São 1.044 domingos. Já pensou 1.044 pregações? Na verdade não foram 1.044 pregações, porque alguns domingos a gente não teve culto, por exemplo, os recessos de final de ano, mas certamente mais de 1.000 cultos dominicais, sem contar os cultos de oração, sem contar os eventos, as conferências, os retiros. É coisa beça, dá para cansar, né? Mais de 1.000 cultos, só os cultos dominicais. E nesse tempo todo, nós, desde o início, estamos como Jacó. Nós nos deitamos sobre aquela pedra, sobre aquela rocha, e sonhamos, e os anjos de Deus têm subido e descido sobre nós, sobre os nossos sonhos, aleluia, sobre as promessas de Deus para a nossa vida. A gente tinha muitos sonhos naquele início, e ao longo desses 20 anos a gente viu esses sonhos, muitos deles se concretizarem. Nós sonhamos que a igreja seria uma implantadora de novas igrejas inclusivas no Brasil. Pelo menos uma a gente conseguiu. A ICM de Cabo Frio, a ICM Sol da Justiça, surgiu desse desejo de ser implantadora de igrejas. É muito difícil implantar uma igreja inclusiva. Na América Latina, de maneira geral, no Brasil também. É muito difícil manter umas portas abertas nos lugares onde a gente tem um fundamentalismo religioso absurdo. As igrejas inclusivas abrem as portas e não duram 6 meses no Brasil. Elas fecham muito rápido. Nós mesmos, enquanto ICM do Rio de Janeiro, tentamos algumas vezes Caxias, tentamos em outros lugares. Eu já tentei igreja até na Amazônia, com o Gleuson Bergamo, no interior de Minas Gerais, ICM Poços de Caldas. Não prosperou. Mas nós continuamos com o desejo de ser implantadores de igreja. Deus colocou isso no nosso coração, porque somos Betel, somos uma matriz. Lá no início o pastor Márcio tinha um sonho que nós teremos o nosso seminário teológico.
conseguimos. A ICM começou o Instituto Darlene Gardner para a formação de lideranças em toda a América Latina. E a gente teve, por exemplo, o pastor André, reverendo André, recém-ordenado, que foi formado pelo Instituto Darlene Gardner. E eu também, né? Sou fruto do Instituto Darlene Gardner. Nós sonhamos com um santuário nosso, porque a gente vivia de hotel em hotel, em salões de hotel, sem um microfone sequer. Não conseguimos comprar o nosso templo ainda, mas temos o nosso espaço com as nossas coisas, fazemos o que a gente quiser. Amém. Seminários, festas, jantares, ação social. Uma casa de passagem para pessoas LGBTs a gente não conseguiu, mas graças a Deus, por conta das políticas públicas progressistas, temos hoje em dia na cidade do Rio de Janeiro uma casa de passagem, uma casa de acolhida, de abrigo, que alguns dos nossos irmãos e irmãs que aqui frequentam a comunidade podem passar a noite, dormir. É fruto de oração também, porque políticas públicas também fazem parte dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Aliás, a diretora do abrigo LGBT, Denis Miranda, foi uma membro dessa comunidade, Fabiana, né? Oramos pela Fabiana Carinho. Sonhávamos em alcançar pessoas trans, não tínhamos pessoas trans na nossa comunidade. E nós sonhávamos com o dia que tivéssemos pessoas trans. Nós temos uma diaconisa trans, a diaconisa Esther, ordenada e consagrada. Hoje ela não está aqui, está faltando a beça, né? Pedimos e ela não vem. E a gente continua até hoje sonhando, planejando, materializando, porque sonho sem projeto não rola. A gente coloca a cabeça para dormir sobre a rocha, sonha e planeja e executa. Olha o ar-condicionado. Foi sonho um dia. Está aqui agora gelando. Todo mundo tremendo de frio, glória a Deus. A conferência do padre foi um sonho de anos. Quando, vocês não sabem, mas quando a conferência acabou, chegou no domingo à noite, o Léo virou para mim e falou assim: nós conseguimos realizar a conferência. Não foi, meu amor? Nós conseguimos, depois de tantos anos tentando, sonhando. Sempre no tempo certo, na hora certa, porque é sempre no tempo de Deus. E nesse tempo, 2 versículos, 2 textos bíblicos nos inspiram o nosso ministério enquanto igreja. O primeiro deles é Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E nós não iremos nos submeter jamais a jugo de fundamentalismo religioso, jamais. Somos livres, Jesus nos libertou. E a segunda passagem que referência para o nosso ministério é a passagem que eu li aqui nessa noite, em Gênesis 28, sobre o sonho de Jacó em Betel. Bota a imagem, né, para a gente ver. É o próximo slide. Jacó deitou sobre aquele lugar. Jacó, uma figura muito importante, um patriarca hebreu que é importante para a nossa jornada espiritual. Jacó está fugindo de seu irmão, Jacó está fugindo de várias coisas, na verdade. Jacó, cuja palavra semita significa o trapaceiro, né? Aquele que pega no calcanhar. Olha o patriarca como é que é. Jacó, se você olhar para a vida dele de perto, é uma pessoa muito enrolada, cheia de acordos estranhos, que sofreu muito também na sua jornada. Ele roubou a primogenitura do irmão. Ele se fingiu de Esaú para receber a bênção do pai. Mas é um patriarca do povo hebreu, do povo judeu, e é uma referência da nossa fé. E ele está nessa jornada fugindo do irmão que quer matá-lo, porque ele roubou a primogenitura de Esaú. Então, fugindo do irmão, fugindo da vida, ele, cansado, repousa sobre essa pedra. Que coisa estranha, você está cansado, você para no meio do deserto, você fala assim: deixa eu ver uma coisa fofinha para eu colocar a cabeça, uma pedra aqui, né? Que confortável. Ele coloca a cabeça sobre essa pedra e ele começa a ter um sonho. E nesse sonho aparece uma escada e os anjos de Deus sobem e descem sobre essa escada, por essa escada. Jacó tem ali o que a gente chama na teologia de teofania. Deus aparece para ele. Tanto é que aquele lugar se transforma num santuário, Betel, que é a casa de Deus. E ele fala: quão temível é esse lugar.
É a casa de Deus, é a porta do céu. Naquela cosmovisão semita, o que ele via ali de fato era o céu físico, né? A escada que subia até o céu físico, porque Deus habitava sobre o firmamento. O mundo espiritual para aquele povo antigo estava no céu físico. Se olhar para o alto, você estava vendo o trono do Senhor. Hoje em dia a gente compreende que é uma metáfora, né? Deus mora no mundo espiritual, mas para Jacó era real que Deus estava se fazendo presente através daquela escada. Betel era um lugar de pessoas encontrarem com Deus, mas mais do que isso, era um lugar de Deus se encontrar com as pessoas. Era um lugar que Deus se fazia presente. E então ele pega aquela estela, aquela pedra, que é o fundamento dos templos antigos, templos até hoje, né? A pedra principal, até a pedra de esquina, ele faz uma libação, ele derrama azeite sobre aquela pedra, consagra aquele lugar ao Senhor, e ali se torna Betel. Depois Betel é proibida, porque por conta das reformas do rei Josias, a adoração se fixou em Jerusalém. Então não podia mais adorar a Deus em lugar nenhum que não fosse em Jerusalém, por conta do extremismo religioso dos sacerdotes de Israel. Essa história nos inspirou muito, nos inspira até hoje, e há de continuar nos inspirando muitíssimo, porque nós somos a igreja da comunidade metropolitana do Rio de Janeiro, cheios de sonhos, e Deus tem nos dado revelações espirituais lindas ao longo dessa jornada. A gente tem buscado ser aqui em Betel, a gente tem buscado ser casa de Deus para as pessoas que não têm um lugar espiritual para adorar. E nós estamos deitados sobre a estela principal, sobre a rocha, como diz lá Pedro, em 1 Pedro 2, 4 e 5. A gente vai ler junto e vai aparecer na tela para você. É o próximo, né? Não, pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Ué, você tirou os textos bíblicos que estavam aí? Pode passar, para a gente ver se aparece aí. Pode passar. Passa. Não. Então o Léo tirou o texto bíblico. O texto diz assim, 1 Pedro 2, 4 a 5. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, a rocha. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, é o alicerce da nossa igreja. Nós estamos edificados sobre essa rocha e não vacilaremos, porque Jesus tem sido o nosso sustento. E aqui temos as colunas dessa igreja, que são a membresia, que são as lideranças dessa comunidade. O meu convite para você nessa noite, primeiro, é que você repouse sobre a rocha. Coloque os seus pés sobre o alicerce que é Jesus. Confie que a rocha vai te conduzir e que a rocha vai te inspirar a sonhos maravilhosos. Mas existe outro elemento no sonho de Jacó que eu queria que a gente compreendesse também, que é a escada. A escada é um símbolo muito importante nessa passagem bíblica. A escada que a gente vê os anjos subirem e descendo, que levam até Deus. Mas mais importante do que isso, a escada traz Deus até o chão. No versículo 12 de Gênesis 12 diz assim: eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Versículo 19, versículo 13: e eis que o Senhor estava perto de Jacó e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Deus estava ao lado de Jacó, não no topo da escada. Deus nunca está acima de tudo. Deus está sempre ao nosso lado. Jacó se fixava no topo da escada e de repente o Senhor fala a Jacó: eu estou aqui do seu lado, eu me faço presente. Olha
para a simbologia dessa escada. Olha para esse símbolo. Essa escada não é para você subir até o Senhor. Essa escada é para Deus descer até você. Amém. E Ele vem sobre nós todos os dias, nas nossas angústias, nas nossas orações. O Senhor se faz presente. E você sabe o que é essa escada? O pastor Léo aqui leu nessa noite do Evangelho. João 1,51. Em verdade, lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó é Jesus. A escada de Jacó é o Filho de Deus que vem ao mundo trazer Deus para nós. A escada de Jacó é o Filho de Deus materializado, encarnado entre nós. Jesus traz Deus ao mundo, aleluia! Jesus é aquele que traz o Senhor, que era inacessível, que está hoje em dia no meio de nós, passeando no meio de nós, e não sobre nós. Jesus é a escada do Senhor de Jacó. E a escada está colocada sobre nós nessa noite. Ela está no meio de nós, fazendo com que a gente possa sonhar ainda mais. Mas eu quero te fazer uma pergunta também. Você continua sonhando na sua vida? Como é que andam os seus projetos? Você parou de sonhar em algum momento por conta das dificuldades da vida? Será que você parou de acreditar? Caiu no automático da religião? Eu falei aqueles sonhos no início da nossa comunidade. A gente continua sonhando? Você continua sonhando com uma vida melhor para você? Com um emprego melhor? Com um curso superior, uma pós-graduação? Uma saúde melhor para você? Com um prato de comida melhor sobre a mesa? Você continua sonhando? Quando foi que você parou de sonhar com uma casa digna? Com um emprego bom? Porque a promessa de Deus para nós é de pastos verdejantes e água de refrigério. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, Ele prometeu uma terra que mana leite e mel, não de acúmulo, não do acúmulo capitalista insano, não da ostentação, mas pão sobre a mesa de todas as pessoas. Você parou de sonhar com uma vida digna para você? Então volte a sonhar hoje em nome de Jesus. Quando foi que você parou de ter experiências profundas com Deus e caiu no automático espiritual do culto de domingo? Com a liturgia que se torna enfadonha, repetitiva, mecânica, porque a liturgia é enfadonha, repetitiva e mecânica. Ah, pastor, mas não, na igreja pentecostal não é. É a mesma coisa todo domingo, você sabe que é. É igualzinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos na sua presença. Aí vem o grupo de mocidade, você já sabe tudo que vai acontecer. Você sabe o modelo, exatamente, Felipe. Os hinos da harpa são as mesmas sequências. O irmão, quando pega o microfone para orar, o pastor, você sabe como é, exatamente como ele vai orar. A liturgia é enfadonha e repetitiva há 2000 anos. Que a igreja é a mesma, ela não vai mudar. Mas por conta disso você vai perder a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus. Vamos fazer uma festa linda para comemorar os 20 anos dessa igreja. Ai não, mas precisa disso, gente. Precisa fazer festa com a roupa bonita? Não precisa. Precisa sim. A gente tem que celebrar com muita festa. Precisa, porque tem gente nessa comunidade que só tem essa oportunidade de sentar numa mesa e comer comida gostosa. A gente quer essa casa cheia de gente, comendo, se banqueteando, se alegrando pelos 20 anos de inclusão. A gente quer sonhar com mais coisas, mas não somente coisas. A gente quer sonhar com mais pessoas sentadas nesses bancos, sendo abençoado e abençoada. E a gente quer mais close mesmo. A gente desistiu do tablado aqui na frente? Vamos continuar sonhando? A gente
desistiu de ter mais mulheres na comunidade, Mariana? A gente desistiu de ter mais pessoas trans na igreja, Paola? Cadê mais pessoas trans nessa comunidade? Mais mulheres? A gente vai ter cadeiras mais confortáveis. A gente precisa ter para acolher mais gente. A gente vai ter a diaconisa Esther vestida com uma dalmática linda, de linha dourada, que ela merece. Porque ela é intersexual, idosa. E ela tem que ser honrada nesse lugar. Precisa disso, reverendo? Precisa, é pouco. É pouco. Mas também para tudo isso precisa de dízimo. Precisa de oferta. Precisa de oferenda no altar do Senhor. O convite do Senhor nessa noite para você é para deixar a apatia de lado. Amém. Celebre a sua vida, você está vivo. Muita gente já adormeceu na morte. Celebre os 20 anos, celebre os seus 40 anos, celebre os seus 50 anos, celebre a vida, celebre esse ministério. Você está vivo, são, pleno, com saúde, glorifique o nome do Senhor. Amém. Olhe para o patriarca Jacó. Eu te digo que eu me inspiro muito em Jacó, não só nas tramóias dele, que ele era cheio de falcatrua, também às vezes eu me vejo nele ali, eu sou humano, e eu olho e falo, meu Deus, mas pelo menos ele tinha 4 mulheres, né? Tinha 2 esposas, mais 2 concubinas, 12 filhos, ele tinha uma prosperidade material e espiritual. Eu falo, meu Deus, que homem próspero, no bom sentido. Mas eu me inspiro, além da prosperidade material, que eu sou capricorniano, né? Além disso, na espiritualidade profunda daquele homem, na ousadia. Hoje a gente leu aqui 2 experiências de teofania de Jacó. A escada de Jacó e depois a luta de Jacó com o anjo. Você já imaginou que esse cara lutou com um anjo? Imagina você lutar com um espírito. Claro que é uma grande metáfora, né, gente? Não é real. É uma metáfora, mas a gente entende. Imagina um anjo chegando para Jacó e falando assim, ó, Jacó, não temas. E ele vira para o anjo e fala assim, eu iria te dizer isso. Você não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Corajoso. Passou a noite inteira. Na verdade, os teólogos dizem que, na verdade, quando ele está aquela noite inteira brigando com um anjo ali, na verdade é com ele mesmo que ele está lutando, né? Com ele e com Deus. Tanto é que o texto depois diz que o anjo, ou o homem que aparece ali, é o Senhor que está com ele lutando. E o anjo perde a paciência porque Jacó não desiste da luta. Jacó continua lutando e o anjo fala, não dá mais. Está amanhecendo o dia e o anjo toca na coxa de Jacó e ele fica manco. Ele fala, então me abençoa, aí você vai embora. Não vai mesmo sem me abençoar. Meu irmão, minha irmã, esses somos nós, da ICM do Rio de Janeiro. A gente às vezes se pega numa batalha com Deus e fala, vai me abençoar sim. A gente vai persistir. Está na hora de fechar a igreja, não dá mais, vai dar sim. Não tem mais para onde ir, tem sim. A gente só sai daqui quando o Senhor nos abençoar. E temos sido muito abençoados ao longo desses 20 anos. E às vezes a gente sai mancando, tá? Às vezes a gente sai esfacelado, cansado. Que papo é esse de igreja inclusiva? Meu Deus do céu, era melhor cada um para sua missa, para o seu culto, fingir que não é LGBT, não é assim? Não. A gente vai continuar lutando, seja com seres espirituais, seja com homofóbicos, transfóbicos. A gente vai continuar lutando por direito e dignidade por todas as pessoas, até Jesus voltar. Amém. Seja o teu nome. Por isso, Senhor, louvamos o teu nome. Glória. E te glorificamos, porque eis aqui no chão que você pisa nessa noite, Betel, a casa de Deus, a porta do céu. Louvamos o teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para declarar com força, com vitalidade. Eu não falei que a gente era jovem?
Eu não falei que o nosso espírito era jovial? É metáfora. Então, não é metáfora nada, é existência. Então, com energia, com força, a gente vai dizer, porque essa declaração é uma oração, perceba que é uma oração, a nossa declaração é uma oração para Deus, para o próprio Cristo, e ela começa quando a gente diz assim, para o povo: venham, provem e vejam, Jesus Cristo, você convida todos os povos para a sua mesa aberta, você faz de nós o seu povo, uma comunidade amada, você restaura a alegria de nosso relacionamento com Deus, mesmo em meio à solidão, ao desespero e à degradação. Somos pessoas únicas e todas somos parte de um todo, o sacerdócio de todos os crentes. Batizadas e cheias com seu Santo Espírito, você nos empodera a ser sua presença curadora em um mundo ferido. Esperamos ver seu reino na terra assim como no céu, enquanto trabalhamos por um mundo onde todos tenham o suficiente, as guerras cessem e toda a criação viva em harmonia. Nós afirmamos a toda a humanidade a missão dela de cuidar da terra, do mar e do ar. Portanto, resistiremos ativamente aos sistemas e estruturas que estão destruindo a sua criação. Com toda a criação, nós adoramos você, cada tribo, cada língua, cada povo, cada nação. Nós conhecemos você por muitos nomes, Deus triuno, além da compreensão, revelado a nós em Jesus Cristo, que nos convida à festa. Amém. Pode se sentar. Qual é o nome pelo qual você conhece Deus? Qual é o nome pelo qual Deus conhece você? Nome, essa palavra que está ligada à identidade, que está ligada também a muitas violências. O nome. Eu fico pensando aqui, quantas pessoas não têm a oportunidade de chegar em um lugar e serem chamadas pelo nome que elas devem ser chamadas. O nome. Quantas pessoas não podem chamar Deus pelos nomes pelas quais elas conhecem Deus? O nome. Porque Deus para elas também tem um nome. Há alguns lugares no Rio de Janeiro que você não pode chamar Deus pelo nome que você conhece, porque você pode ser apedrejado ou apedrejada. Existem instituições religiosas que estão sendo obrigadas a fechar as portas porque elas estão sendo ameaçadas, porque elas chamam Deus por outros nomes. Porque Deus tem que ser chamado de Jesus, e é um Jesus estranho, que é um Jesus que pega em metralhadora, é um Jesus esquisito. Se você chamar Deus de Oxalufã, talvez você não saia vivo de alguns lugares desta cidade. Se Deus chamar você de João, sendo que você quer ser chamada de Maria, como é que fica isso? Em alguns lugares você tem que ser chamado de João, mas seu nome é Maria. Louvado seja Deus, porque aqui a gente chama a Deus pelo nome que a gente quiser. Porque é esse Deus que veio até nós, que desceu até nós e que quis ter conosco e nos chamou pelo nome pelo qual a gente se identifica. É por isso que este lugar é lugar de oração, é lugar de bênção e é lugar que precisa manter essas portas abertas. Para que a gente sempre tenha e seja um lugar seguro. Um lugar seguro para pessoas que precisam ter contato com Deus, com o nome que elas quiserem, para pessoas que precisam ser chamadas por Deus e ter essa experiência genuína de Deus chamando elas pelos nomes que elas querem ser chamadas. Hoje, e aqui precisamente nessa hora, é o momento em que a gente dedica nossos dízimos, nossas ofertas aqui para a casa do Senhor. Não porque a gente queira que Deus nos dê 10, 15, 20 vezes mais,
mas porque a gente precisa ter um compromisso com o nome, o compromisso com a identidade, o compromisso com outros e outras, como nós, que talvez não encontre fora dessas paredes um espaço seguro que respeite a identidade deles e delas. Nesse momento a gente vai dedicar nossos dízimos e as ofertas também com as nossas finanças, mas sobretudo com as nossas ações, com o nosso coração, com os nossos talentos, com a nossa dedicação a essa casa. Essa mensagem é uma mensagem especificamente para os membros e membras dessa igreja, mas se você nos visita, você também é convidado e aberto. Esse momento é um momento aberto a todas as pessoas, e que a gente possa colocar nesse altar, não por obrigação, nem por força, mas por alegria, a alegria de semear e agradecer pelo tanto que Deus tem nos abençoado, e Deus tem nos abençoado, que a gente possa ofertar com gratidão no nosso coração, amém? Amém. Então ofertemos na casa do Senhor. Que entregamos no teu altar, fruto do trabalho de mãos humanas, Senhor, de pessoas trabalhadoras que lavraram a terra, que cuidaram, que semearam, que fabricaram este pão ázimo e este suco de uva, e que pela tua misericórdia hão de se tornar hoje, pela fé, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeira comida e verdadeira bebida, alimento para as nossas almas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão em suas mãos, ele o abençoou, ele o partiu, e entregou a todas as pessoas daquele lugar, dizendo: tomem todos e todas e comam,
Isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em minha memória. De semelhante modo, após cear, o Senhor tomou o cálice em suas mãos e lhe abençoou da mesma maneira. E entregou a todas as pessoas reunidas ali, dizendo: tomem todos e todas e bebam. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que é derramado por vocês e pelo mundo inteiro, para a remissão dos pecados. Façam isso em minha memória. O apóstolo Paulo nos convida a discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor que se fazem presentes aqui, entendendo que não é só uma festa para comer pão e vinho, mas é um momento espiritual onde você toca o Senhor nas suas mãos, recebe o Senhor no seu corpo, tem comunhão plena com o Senhor. Nesse momento de comunhão, eu te convido, se você puder, a ficar de joelhos e vou pedir para o pastor André orar por nós nesse momento. Deus de bondade e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença de joelhos e clamamos, Senhor, por aqueles e aquelas que não têm o privilégio de estar aqui nesta noite para celebrar a Tua vida. Nós entregamos nas Suas mãos todos aqueles e aquelas que se encontram impossibilitados de estarem aqui pelas mais diversas questões, Senhor. Permita-os para que elas possam estar reunidas em algum momento na Tua presença para celebrar a vida. Senhor, muito obrigado porque na Sua presença a cura, a restauração, a libertação, e é crendo nisso que nós entregamos nas Suas mãos todos aqueles que se encontram doentes, todas aquelas que se encontram enfermas das mais diversas enfermidades, aquelas que se encontram impossibilitadas de estarem na Sua presença. Vá ao encontro, traga cura, traga paz, traga o renovo. Nós entregamos também nas Tuas mãos, Senhor, essa denominação, a Igreja da Comunidade Metropolitana. Entregamos em especial a Igreja da Comunidade Metropolitana no Rio de Janeiro, ICM Betel. Te agradecemos, Senhor, por 20 anos de caminhada. Entregamos nas Suas mãos cada pessoa que por aqui passou, construiu essa igreja, Senhor. Continua sustentando, guardando cada vida, Senhor. Que nós possamos ser cada dia gratos por cada detalhe, por cada gesto de cuidado que o Senhor tem realizado nessa igreja. E nós te bendizemos diante do Teu corpo e do Teu sangue, te louvamos pela oportunidade de sermos igreja no Rio de Janeiro. Entregamos nas Suas mãos a junta de governo, entregamos nas Suas mãos, Senhor, o conselho de bispos e bispas, entregamos também nas Tuas mãos a vida da nossa bispa reverenda Cecília. Senhor, toma, Senhor, essa igreja nas Suas mãos, continua nos orientando, continua nos guiando através do Seu Espírito Santo. Te bendizemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eis aqui corpo e sangue de Jesus, verdadeira comida, verdadeira bebida, alimento para as nossas almas. A diaconisa Mariana vai estar aqui na frente e a gente vai comungar hoje por intinção. Você vai pegar uma partícula e vai molhar no vinho. Venha, não fique de fora, o Senhor te convida nesse momento de ceia.
Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, termina aqui a liturgia do culto e tem início a liturgia da vida. É na vida cotidiana que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente recebeu no culto. Eu desejo que você tenha a experiência de viver na vida cotidiana as bênçãos que o Senhor derramou aqui nessa noite para você, que ela possa ser multiplicada e ser vivida, experienciada a cada dia ao longo da sua vida. Que Deus abençoe você. Amém? Amém. Então vamos aos avisos dessa noite. Antes dos avisos, eu gostaria de dizer algumas coisas. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar recebendo aqui a nossa irmã Yacurmana, nosso irmão Davi, nosso irmão Taka, our brother Taka, sister, brother, sibling. Nossos irmãos, irmãs, irmãs não são do Brasil, eles estão vindo de diferentes lugares do mundo, porque eles vieram para a conferência AIDS 2026. A gente sabe, né, que nós fomos lá essa semana. A conferência AIDS 2026 foi um mega blaster, giga evento, e a nossa igreja esteve lá, porque a nossa igreja precisa estar presente onde o direito humano onde se anuncia o direito humano, os direitos humanos. Nós precisamos estar presentes. A AIDS e o HIV são partes importantes da história da Igreja da Comunidade Metropolitana e a gente não podia ficar de fora. Nós estivemos lá ao longo de toda a semana, especialmente na quarta-feira, quando fomos na comunidade, né? Estivemos lá, todo mundo junto, conversando, e pudemos fazer nossas amizades, conversar com as pessoas, conhecer novas pessoas e compartilhar com elas um pouco do que significa a experiência de ter Deus conosco, inclusive com o HIV no corpo, porque também é presença de Deus, né? Não cremos que o HIV é uma maldição no corpo de ninguém. Cremos que todos e todas nós somos abençoados e abençoados com o corpo que temos. E precisamos celebrar especificamente a vida que Deus nos deu. E por isso era necessário que a ICM estivesse na conferência AIDS 2026 lá no Rio Centro, que já terminou, agora todo mundo está indo para suas casas. E algumas dessas pessoas ficaram e quiseram estar conosco. São nossos irmãos Davi e a Cormana, and our sibling Taka, that is from Amsterdam, right? Taka is from Greek, Grécia, Grécia. Taka é da Grécia, mas mora em Amsterdã. Estava lá, belíssimo, de azul e prata, so pretty, with dressed with silver and blue custom, so amazing. Taka is the face of AIDS 2026. Taka é a cara do AIDS de 2026. Então, please feel welcome here. Bienvenido, bienvenida. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. A ICM é a casa de vocês. Amém? Vamos aos avisos dessa noite. Eis o tema da nossa festa de 20 anos. O convite à festa, que é parte da nossa declaração de fé. O Senhor que nos convida à festa. E é isso que a gente vai celebrar nos 20 anos. O convite. La invitación a la fiesta. Amém? Então esse vai ser o tema da nossa festa de 20 anos. Amém? Então o que a gente vai ter ao longo do mês de agosto? Dia 9, 16 e 23 de agosto, teremos cultos temáticos com aspectos interessantes do convite à festa. Não vou falar quais, surpresa, tem que vir para saber o que é. Amém? No dia 30, teremos o culto solene, uma coisa mais formal, com convidados, pastores convidados, pregação, pessoa convidada, todo aquele serelepe todo, tá bom? E no dia 29, teremos o culto jantar. O culto jantar é um evento que a gente promove aqui, que é um culto, mas ao mesmo tempo é um jantar.
Então, é as duas coisas juntas, ao mesmo tempo. Então, é a oportunidade de você louvar a Deus comendo. É uma bênção, é coisa maravilhosa. É maravilhoso. Então, é no dia 29, ou seja, sábado, um dia antes do culto solene. Tá bom? Como você vai fazer para participar do culto jantar? Surpresa. A gente vai falando ao longo da semana. Mas vai ser babado, vai ser um espetáculo. Amém? Então, orem por nós. Gostaria de também aproveitar esse momento para pedir orações pela nossa moderadora, a reverenda Bispa Cecília Eggleston, que está enfrentando um câncer. Ela já iniciou o tratamento dela. A gente está muito otimista em relação a esse tratamento. A gente está orando para que ela passe bem, né? Está um pouquinho afastada, se afastou das funções dela da moderação. E ela conta com a oração de vocês. Lembre da Bispa Cecília, ela está precisando das nossas orações. Amém? É isso. Não tem mais tempo, mas não tem. Amém. E a Corumana? Te gustaría orar por nosotros y nosotras? Não sei. Sou de uma vez. Não quero voltar. Sim. Então eu vou pedir a Yacurmana para orar, para nos despedirmos da casa de Deus, e peço ao reverendo André Garcia para nos impetrar a bênção. Amém? Vamos a orar por este encuentro, la verdad, por estar en esta comunidad tan hermosa, por la gran experiencia de ICE 2026, la verdad que me aprendimos muchísimo, por todo el conocimiento que adquirimos y por todas nuestras luchas diarias, que Dios siempre nos bendiga. Amém. Meu irmão e irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada. Não vá embora sem desejar a paz ao seu irmão.